E gente, tudo bem? Está resolvendo a questão 35 XPSX 2024. Na questão que tem-se que em 1912 o químico alemão desenvolveu um processo para sintetizar a amônia diretamente a partir de nitrogênio. Isso aqui seria só uma contextualização, então acho que não é o foco da questão, então vamos passar direto para o enunciado. Nela tem o processo de Haber, ou processo de Haber-Bosch, promove a formação de amônia a partir de reação elementar entre nitrogênio e hidrogênio gasoso. Isso aqui é importante, é uma reação elementar. Essa reação pode se apresentar na forma de um equilíbrio químico, conforme a reação N2 mais H2 gerando NH4. Sobre esse equilíbrio, analise a afirmativa a seguir. O aumento da pressão parcial de N2 desloca o equilíbrio no sentido de formar mais H2. O que acontece? Se você tiver um aumento da pressão parcial de N2 a volume constante e a temperatura constante, isso quer dizer que você está aumentando a quantidade de N2. Quantidade de N2, está aumentando a quantidade. Se você está aumentando a quantidade de N2, o equilíbrio vai ser deslocado no sentido oposto, na tendência de formação de NH3. Então vai ser consumido mais H2. Portanto, desloca o equilíbrio no sentido de formar mais H2, isso não está correto. Ele formaria NH4. Agora passando para 2, que tem uma determinada condição, se a concentração de equilíbrio se a concentração de N2 for 10 mols por litro, de H2 for 1 mol por litro e de NH3 for de 2 mols por litro, o quociente da reação QC será 0,0125. A gente tem que o KC para isso aqui, ele seria o produto, que é NH3 gasoso quadrado, sobre o N2, que já está elevado a 1, então deixa ali, vezes o H2 gasoso, isso aqui é elevado a 3. Isso aqui seria nosso KC. O que seria o QC? O QC, isso aqui é uma fórmula geral que serve para qualquer valor. Tipo assim, se você tiver um tal valor de NH3, um tal valor de NH2, um tal valor de H2, a gente pode colocar aqui. O KC é o QC é literalmente esse valor de KC com os números, entendeu? Então a gente poderia colocar, a gente poderia inserir aqui a gente poderia atribuir os valores aqui, que a gente teria que o valor do NH3 seria 2 mol por litro, concentração dele. Então vou colocar 2 quadrado sobre o N2 10 e o H2 1 ao cubo. Isso aqui seria 4 sobre 10, que seria igual a 0,4. Portanto, não seria 0,125, seria 0,4. Portanto, a 2 também não está correta. Vamos para a 3. O aumento da pressão total aumenta a formação de NH3. O que acontece? Você tem aqui, ó, vamos pegar aqui P vezes V sobre T igual a uma constante que eu vou chamar de K. Que nesse caso é o RT, né? RT. RT não. N. RN, perdão. E aqui eu vou chamar de K só porque não importa muito esse valor aqui, porque ele vai ser constante. O que acontece? Se tiver aqui, você tem um aumento da pressão, se a temperatura é constante, você tem uma diminuição do volume para manter isso aqui constante. Porque se você aumentar isso aqui, você precisa diminuir isso aqui para isso aqui continuar constante. Logo, nesse caso, a pressão e o volume vão ser inversamente proporcionais. Então, o aumento da pressão desloca o equilíbrio para o aumento da pressão vai deslocar o equilíbrio para onde tiver uma menor quantidade de volume. Nesse caso, você tem 1 mol de volume mais 3 aqui, seria 4 mol de volume. E aqui você teria 2 mol de volume. Já que são inversamente proporcionais, se você aumentar a pressão, você deslocaria para o lugar, para o lado que tivesse menos mols no estado gasoso. Portanto, seria no sentido da formação de amônia. Portanto, a número 3 seria uma alternativa verdadeira. Agora, a adição de gás hidrogênio a volume constante desloca o equilíbrio químico no sentido da formar mais NH3. Isso aqui está correto, por quê? Porque se aumentar a concentração de H2, vai deslocar o equilíbrio para o outro lado para formar NH3, que é aquela mesma coisa que a gente tinha feito no número 1, só que agora com H2. Portanto, nosso gabarito seria a letra D de dado.
Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por ter